Sempre direcionar, Senhor, para que haja sempre mantimento nessa casa, prosperidade e principalmente paz. Senhor, em nome do Senhor Jesus, toma a vida do meu irmão Rafael, Senhor, condiciona ele naquilo que Tu queres usá-lo para ele trazer para a gente, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor, amém. É pastor, né, Pastor, missionário, servo. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar Teu nome, Senhor. Rendemos graça ao Teu senhorio. Oramos para que o Senhor dê continuidade àquilo que o Senhor tem feito nessa casa, Senhor. Nos submetemos total ao Teu governo, Espírito Santo. Toma a primazia, assim como os louvores que foram cantados a Ti, Senhor. Tu és o centro e sempre será, Deus. Tu és o motivo de estarmos aqui, Jesus. Então, ser adorado, ser glorificado nesse ambiente, Espírito Santo. Fala conosco, Jesus. Leva toda a mente hoje cativa à soberania do Senhor. Que a Tua palavra ela prospere para aquilo que ela foi semeada, Senhor. Eu sei que ela nunca volta vazia, Jesus. Ela é um martelo que esmiuça a penha. Ela é a Tua voz, Senhor. Então queremos percorrer sobre as Escrituras. Desperta o nosso coração, Senhor. Ativa-nos essa noite para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Libera vocações aqui essa noite, em nome de Jesus. Destrava corações essa noite, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Que o Senhor pegue a gente por dentro, Senhor. Te louvamos, Jesus. Te adoramos. Obrigado. Fica conosco, Senhor. Somos dependentes Teu e nos rendemos a Ti, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém, amém, irmãos. Glória a Deus. Vocês estão bem? Vocês estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Você pode ver, hoje o pregador é novo, um rapaz jovem, aparentemente jovem. Aparentemente jovem. Já está caminhando aí para os 34 anos já, 33 para 34, né? Aqui a minha esposa, a gente completamos em maio agora 12 anos de casado, né? O tempo passa muito rápido, gente, passa muito rápido. E eu vejo que há uma urgência nesse tempo para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, tá certo? Eu estive aqui, acho, não sei se faz 1 mês e meio ou 2 meses, né? Por aí, né? E a gente passou o dia aqui, foi uma bênção, né? Eu queria poder passar até mais tempo com os irmãos, porque a gente discorreu nas Escrituras acerca de missões, e foi um bate-papo, na verdade, né? Quando eu costumo pregar, eu gosto muito de sempre pedir às pessoas para ficar bastante ligado naquilo que Deus vai falar, né? Para que você relaxe, eu vou falar com calma. Se você não entender, eu repito de novo até você entender aquilo que Deus quer comunicar. Tudo é com calma. Eu me lembro que eu perguntei aos irmãos, que hora começa o culto aqui? Aí começa às 18 horas. Eu falei, não, o culto não começa às 18 horas. Não, pastor, começa às 18 horas aqui na igreja. Não. O culto começa quando a gente acorda. Amém? Então aqui, a gente nos reúne aqui só para dar continuidade àquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Aqui tem que ser uma expressão daquilo que você é na sua casa. Então a gente só vem aqui dar continuidade àquilo que a gente já é no nosso trabalho, na nossa família, né? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12 que nós somos o sacrifício nesses dias e somos o culto racional. Então a nossa vida precisa ser um culto, amém? Então quando a gente começa a entender isso, vira algumas chaves no nosso coração. Porque muitos de nós aprendemos a ser igreja somente aqui, ó. Depois que sai daqui, né? A gente sabe botar uma roupinha de crente, né? Uma bíbliazinha debaixo do braço, né? Teve um dia que eu fui pregar numa igreja, aí eu não tenho nada contra. Cada igreja tem sua forma de cultuar a Deus, adorar. E
Eu achei interessante, mas Deus falou algo ao meu coração enquanto os irmãos pegaram a palavra e todo mundo ficou de pé, né? Eu sabia por que estavam de pé. Mas eu perguntei, por que vocês estão de pé? Não, é reverência à palavra. Aí eu falei, mas do que adianta a gente estar de pé em reverência à palavra aqui dentro? Quando você sai daqui dessa porta, você é uma vergonha para o evangelho. Você não reverencia Deus em nada. E às vezes nós passamos somente a ser religiosos. Porque aqui, levantar as mãos para o céu e adorar a Deus, não vai custar nada de nós. Agora no nosso dia a dia, quando temos que tomar decisões cruciais, em obedecer a Deus ou desobedecer, aí vai custar tudo. Isso é adoração. A nossa vida tem que ser uma adoração, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 1. Glória a Deus, vamos para a Bíblia. Relaxa, irmãos. Vai dar certo. Eu e a minha esposa, a gente lidera hoje o Ministério de Missões da igreja, né? E eu recordo que quando a gente foi começar o trabalho de missões, tivemos esse desafio, porque não tínhamos muita experiência nesse trabalho. E eu comecei a estudar muitas coisas. A gente fez algumas viagens missionárias. Eu me lembro que em 2014 eu fui lá para Santa Catarina fazer uma viagem missionária. E eu pensava que eu sabia o que era de fato servir a Deus. Eu pensava que eu sabia o que era servir a Deus de verdade. E quando eu cheguei em Santa Catarina e eu fui para uma igreja lá, e eu comecei a prestar atenção naquela igreja, eu disse, meu Deus, a gente pensava que era igreja, mas nós estávamos muito longe do que era ser igreja. Porque eu vi uma igreja expressiva, eu vi uma igreja que estava tocando a cidade, eu vi uma igreja que estava tocando a comunidade inteira que estava à sua volta, uma igreja cheia do Espírito Santo, enviando missionários. Eu recordo que eu fui para um prático, eu nunca esqueço disso. Eu fui para um prático e eu cheguei lá no projeto deles lá. Eles tinham um projeto para mais de 300 moradores de rua, de situação de rua. Eles tinham uma cozinha muito grande e eles serviam alimento de segunda a sexta, né? E eu recordo que um dos professores lá, um dos líderes lá desse trabalho missionário, ele falou, vocês se relacionam com esses caras aí e deixa Deus pegar vocês por dentro aí. Vamos lá conversar com eles. E a gente foi, começamos com um, e o cara, todos eles eram moradores de rua. E eu recordo que tinha um menino tocando violão, ali, pastor Mauro, tocando violão, e a gente começou a adorar a Deus ali. A gente se agarrou com aqueles caras e começamos a adorar a Deus. Eu recordo que a canção que o cara estava cantando era um espontâneo. Jesus eu te amo, e a gente, Jesus eu te amo. Aquela do pastor Antônio Cirilo, Jesus eu te amo. E a gente começou, todo mundo. Eu recordo que Deus falou ao meu coração algo. Deus falou, tu não me ama, de fato. Uma canção de dizer que me ama. Porque Jesus não falou que quem me ama é quem canta que me ama. Jesus falou, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E ali na hora eu fiquei caladinho. Eu falei, como assim, Deus? Eu sou crente. Eu te amo, eu te sirvo, sou fiel. Tu não entendeu ainda o que é o amor. É por que eu não te amo? Porque enquanto tu não se importar com essas pessoas que estão ao teu lado e está disposto a dar a vida por eles, tu não sabe o que é o evangelho. Quantos aqui, o que é que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, Deus nos amou. Amém? De tal maneira que deu seu Filho. O que a gente aprende com esse texto? Havia uma necessidade de salvação, sim ou não? Sim. Mas Deus, ele não se moveu por necessidade. Nunca se mova por necessidade. Se mova pelo propósito. E em Jesus, e a gente pode ver Deus ao falar isso, que Deus se moveu pelo amor. A motivação de Deus foi o amor e não a necessidade. Ele não se moveu por uma necessidade, ele se moveu por amor. Só que tem como colocar aqui, ó, 1 João capítulo 4.
Não, 1 João 3,16. 1 João 3,16. Pronto. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Chegou a nossa vez, irmãos. Nós somos o sacrifício agora. Se você não está disposto a dar a vida pelo seu irmão, você não entendeu o Evangelho. E nós vivemos um Evangelho onde as pessoas vêm para a igreja com a motivação de buscar um Deus que é um gênio da lâmpada mágica. Eu vou lá, eu vou fazer 3 pedidos e Ele tem que satisfazer os meus pedidos, porque se Ele não satisfazer os meus pedidos, eu vou-se embora. É ou não é? A multidão que seguia Jesus era assim, irmãos. Elas seguiam Jesus pelo aquilo que Ele podia dar e não pelo aquilo que Ele é. E hoje nós estamos cheios de pessoas na igreja que são consumidores. Porque Deus ele é tão misericordioso. Porque a Bíblia diz que Ele dá pão a quem tem fome. Agora a Bíblia diz que Ele dá semente a quem semeia. Eu não quero pão, eu quero semente para semear na vida de pessoas. Esse é o maior investimento que a gente pode fazer. Não é em paredes, irmãos. Não é errado a igreja ter uma estrutura boa, ar-condicionado, é bênção de Deus. Mas a nossa motivação maior tem que ser investir em pessoas. Porque tudo isso aqui um dia vai ficar. A gente não vai levar nada disso aqui para o céu. Sabe qual é o maior tesouro que vai estar lá no céu? São vidas, são almas. E Jesus não morreu por parede, Jesus não morreu por estruturas, Jesus morreu por vidas. Então a gente precisa entender a essência do Evangelho, a essência do cristianismo. Você precisa entender que Ele deu a vida por você, você creu, você foi salvo, você se arrependeu, Ele te alcançou, Ele mudou a tua vida, então agora você tem que ir fazer o mesmo. Olha só, eu recordo que um dia a gente subiu no monte, eu falei até para os irmãos que eles estavam aqui. A gente subiu no monte lá de Sabiaguaba. Não sei se algum irmão que já subiu para orar lá em Sabiaguaba. Alguém já subiu? É bênção. Eu recordo que a gente estava orando em cima do monte, com a mão estendida para a fortaleza. E o pastor falou assim, ó, não, vamos interceder pela nossa cidade. E a gente começou, Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, nesse instante os hospitais, em nome de Jesus, visita os presídios em nossa cidade, visita as comunidades, crianças que têm sido violentadas, em nome de Jesus, cura, restaura essas pessoas, visita o nosso bairro em nome de Jesus e começamos. E Deus falou comigo, não, cara, eu não sou carteiro não. Tu pensa que vai mandar em mim, é? Se tu for, eu vou. Se tu tocar nas pessoas, eu vou tocar por meio de ti. Se tu falar, eu vou falar por meio de ti. Se tu amar, eu vou amar por meio de você. Mas muitos de nós satisfazemos somente nos nossos ritos, porque o rito não vai custar nada. A vida com Jesus vai custar sacrifício, irmãos. E nós precisamos entender essa essência do Evangelho. Amém? Eu não estou aqui para agradar ninguém. E assim a gente faz, da mesma forma a nossa igreja, nós somos assim. Nós estamos aqui com o único propósito de buscar em Deus viver o Evangelho, aquilo que Deus quer de nós. Atos capítulo 1, versículo 8. Às vezes, ainda acho que não tem aqui não, pastor, mas lá na igreja tem muito. Tem muita gente, não, vou embora da igreja porque eu não tenho oportunidade. Aqui não tem crente aqui não, né? Desse jeito não tem não, né? Não tem não, graças a Deus. Lá na nossa igreja tem muito. Eu vou embora porque o pastor não me dá oportunidade, que o pastor não me isso, aquilo, outro. Pelo amor de Deus, irmãos, tem a praça cheia de oportunidade para você pregar o Evangelho. Os hospitais esperando de homens de Deus para ir orar, para pregar o Evangelho. Os presídios esperando um homem de Deus para pregar o Evangelho. O que é que você ainda quer? Eu não preciso de oportunidade de igreja. Aqueles que fazem da rua o seu púlpito, tem a cidade como igreja. Deus plantou essa igreja aqui, mas não tem a ver somente com isso aqui. Tem a ver com o bairro. Tem a ver com a cidade, meu irmão.
pastor foi ministrar pra gente na escola em 2014, eu recordo que ele falou assim, ó, eu me esqueci o nome dele agora, o cara é muito louco. Ele falou, ó, quando eu vou pregar em alguma igreja, eu chego 1 hora antes, se o culto é 6, eu chego 5. Só que eu não chego 5 para ficar na igreja não, eu vou de porta em porta, fazendo a pesquisa, bate na porta dos vizinhos da igreja, e o que é que tu acha daquela igreja ali? Não, eles lá, eu aqui e tal, tem as orações dele, não entendo nada, mas eles lá não mexendo comigo é o que importa. Deixa eles cultuar a Deus, eu aqui. Aí ele faz a última pergunta, e se essa igreja sair daqui, vocês vão sentir alguma falta? Para mim tanto faz, não mexe comigo, eles lá, eu cá, não vai fazer falta nenhuma. A igreja que vive o evangelho é uma igreja que ela marca a sua cidade, que ela marca a sua comunidade, que ela marca os seus vizinhos. E eu vi um pastor falando que ele disse, eu não acredito numa igreja que só ministra aos seus. Se a gente só tem ministrado aos nossos, nós estamos fora do propósito. A igreja nesses dias é a igreja que vai tocar o órfão, a viúva, o necessitado, vai tocar a comunidade. Essa é a igreja. Que vai sentar com pessoas, marcar e tomar um café com o seu Francisco, a dona Maria, seu José. Essa é a igreja. Que não vai ter simplesmente uma Bíblia debaixo do sovaco e fala, ó, tu vai pro inferno, tem que aceitar Jesus. Mas é uma igreja que vai sentar com as pessoas, que vai se relacionar com elas. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8. Que o pastor nem falou, nem abriu a Bíblia, nem falou do texto que ele tinha dito. Atos 1, capítulo... Vamos para o versículo 4. Atos 1, 4. Preste atenção, irmãos. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem. Jesus deu a ordem como? Foi no púlpito pregando? Onde foi que ele deu a ordem? Numa mesa. Eles estavam comendo. É isso que a gente precisa esses dias, voltar a ter mesa, ter relacionamento, ter comunhão. A gente precisa ter mesa, irmãos. E a mesa é interessante, pastor, que na mesa não tem maior, todo mundo se iguala. Todo mundo se iguala na mesa, a gente precisa voltar a ter mesa. Amém? Então eles estavam comendo e Jesus deu uma ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Versículo 7. Ele lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8, e aqui é o versículo chave. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto aqui, irmãos, ele é muito interpretado de uma forma errada. Porque quando Deus ele enche alguém, não é para ficar rodopiando dentro de uma igreja, não. Quando Deus enche alguém com o Espírito Santo, Ele capacita essa pessoa para ser testemunha. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa santa, pura, que vive os mandamentos, que é íntegro diante de Deus, que não usa máscara. É um agente de Deus nas ruas onde ele mora. Ele é testemunha. Jesus capacita a gente para sermos testemunha, para cumprir uma missão. Não adianta eu pedir, Deus me enche com o teu Espírito, se eu não estiver disposto a ser a resposta para aquilo que eu estou orando. Esses dias a gente precisa ser a resposta para aquilo que nós oramos. Porque a oração, gente, é muito sério. A gente precisa ser a resposta para aquilo que nós estamos orando. E para aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. O que é que Deus falou ao teu coração? Qual a palavra que você tem? O que foi que alguém profetizou para você, pelo amor de Deus? Que no meio da caminhada, às vezes você esquece das palavras que Deus liberou sobre você. Porque nós estamos num mundo realmente cheio de atrativos, cheio de coisas. E de fato eu vou dizer para vocês, hoje é um culto de missões, irmão. Mas Deus não vai usar as nossas vidas sem que primeiro
a gente se santifique. Sem que primeiro a gente coloque em ordem a nossa casa, a nossa família, que é o nosso maior ministério. Meu irmão, se na minha casa tiver tudo errado, eu largo o púlpito na hora. Pastor, deixa eu no banco, em nome de Jesus. Porque se eu falar nesse ministério, eu não presto mais para nada. É muito sério, irmãos. Aquilo que nós somos perante as pessoas precisa ser uma realidade daquilo que nós somos em casa. No dia que eu vim aqui, eu falei, aqui nessa igreja tem ministério de criança, que trabalha com criança, tem pastor, né? Mas não é responsabilidade do ministério da criança da igreja infantil cuidar do seu filho, não. Quem tem que cuidar é você, meu irmão. Quem tem que ensinar a Bíblia é você. Quem tem que educar é você. Quem tem que chamar ele para a mesa e dizer, vamos aqui orar com papai e mamãe, vamos ler Bíblia, é você. O ministério da igreja é só para dar continuidade àquilo que você já está fazendo. Ponto final. Quem tem que cuidar dos seus filhos é você. Você é o pastor deles, da sua casa. A gente precisa voltar a trazer a responsabilidade para nós. A gente tem que parar de botar a responsabilidade nos outros. Não, a culpa é de um, a culpa é do fulano. Eu sou assim por causa disso. Eu sou assim por causa daquilo. Eu não sou assim porque as pessoas não falam comigo. Cara, acabou. Olha para o teu irmão e diz assim, você não precisa me amar. Pronto. Porque é você que tem que amar. Porque se você fica esperando algo de alguém, você não entendeu o evangelho. Eu não preciso que ninguém me ame. Eu que tenho que amar. Então quando eu estou com esse coração no evangelho, eu não vou me frustrar. Porque o que tem gente na igreja frustrada não é brincadeira não, viu, irmãos? Ah, porque o pastor nem falou comigo, eu vou embora da igreja. O pastor não falou comigo. Meu irmão. Então a gente, irmão, vou dizer para esses dias, ó, o maior ministério desses dias, sabe qual é? Jesus, ele chegou para os discípulos e falou assim, ó, como a gente está conversando aqui de boa, conversa de irmão, de amigo, o que é que vocês dizem que eu sou? Aí eles olharam assim para Jesus, não, Senhor, tu és, pelo amor de Deus, tu vai fazer uma pergunta dessa para a gente, tu és o Senhor, tu és o nosso rei, tu és o mestre, né? Tu és o pastor dessa igreja, tu és o apóstolo dessa igreja, tu és o cara mais usado dessa igreja, tu és o teu maior cargo é o Senhor. Aí Jesus, tá certo, vocês estão certos. Agora deixa eu lavar os pés de vocês. Deixa eu lavar os pés de vocês. Jesus nos ensinou que o maior ministério nesses dias é uma bacia e uma toalha. Humildade. Tá pronto a servir, não ser servido. Né? Eu comecei a pensar assim, poxa, eu recordo que um tempo atrás eu fui consagrado ao pastoreio, as pessoas começaram a mudar a forma de tratamento. Começaram a mudar de uma forma diferente, como me tratavam por causa de um título. O que é isso, cara? Eu disse, vai pra lá, querer ficar me bajulando aqui, não, meu irmão, eu que tenho que servir vocês. Não vem com essa não. Entendeu? Não quero ninguém me bajulando, não. Porque a identidade das pessoas é como se o cargo, não, irmão, quanto mais alto Deus me leva, mais humilde eu tenho que ser. Chegou um tempo que a gente precisa aprender algo. Cresça para baixo. Quer crescer, cresça para baixo. Finque raiz em Jesus. Nós não precisamos de título. Nós não precisamos ser bajulados. Nós não precisamos de honra. Nós não precisamos de glória de ninguém. Tudo que a gente quer servir Jesus é amar Ele e tocar pessoas com o amor dele. A igreja de Atos, irmãos, eu vou falar sobre missões, né? E isso é interessante que a primeira missão da igreja, sabe qual é? A primeira missão da igreja é morrer. Porque Deus só vai usar pessoas que morreu para a sua vida. Quem está vivo, Deus não usa. Deus só vai ver homens que de fato morreu para a sua vida. Entregaram suas vidas totalmente a Jesus. Porque a igreja que a gente vê aqui em Atos era uma igreja, irmãos, que eles perderam os seus valores. Eles abdicaram da sua vida, entenderam o sentido do evangelho. Era uma igreja santa, era uma igreja pura, era uma igreja santificada, era uma igreja realmente cheia do Espírito Santo. Quando o Senhor fala, Jesus, para eles, que vocês vão receber poder,
é interessante a gente fazer algumas perguntas. Receber esse poder para quê? Vocês querem poder? Para que eu vou derramar poder sobre vocês? Qual o propósito do poder? Porque vocês querem ser honrados? Qual a motivação do coração de vocês? Por que nós precisamos desse poder como igreja nesses dias? É interessante, irmãos, que primeiro Jesus envia o seu Espírito à igreja e só depois ele envia a igreja para o mundo. Ou seja, não dê um passo, pelo amor de Deus, se você não tem raiz em Deus. Não faça nada se Deus não direcionar você no secreto. Vou dizer algo para vocês: aquilo que a gente faz na igreja ou fora dela tem que ser fruto da minha intimidade com Deus. Porque se não for, é só bajulação, é só coisa da alma, é só coisa para querer aparecer. Aquilo que nós fazemos para Deus tem que ser fruto de uma vida de intimidade com Jesus. Tem que ser fruto de uma vida de joelho no chão, de lágrimas. Quanto tempo vocês oram? Quanto tempo vocês gastam na palavra? E a gente para fazer na nossa vida. Às vezes passamos 2, 3 horas com redes sociais. Como uma igreja dessa vai ser revestida do poder de Deus? Damos um pouco para Jesus, ou quase nada para Ele. E quando oramos uma oração meia boca. Não temos vida. Gente, você olha lá para Êxodo, Gênesis capítulo 33. Você vê Moisés, a Bíblia diz que Moisés ele falava face a face com Deus. Ele falava face a face com Deus. A Bíblia não diz que ele orava. É diferente. Obrigado, pastor. Falar é diferente de orar. Apesar que é a mesma coisa. Mas é um nível mais profundo, irmão. Moisés falava face a face com Deus. Era um nível profundo de relacionamento com Deus que ele tinha. Como é que o senhor está, meu pai? Está tudo bem aí? Te amo, viu? Onde é que o senhor quer me usar? Onde é que eu tenho que morrer? Assim era a oração de Moisés. Não era como a gente, não. Me abençoa a minha vida e não sei o quê. Não. Às vezes a gente fala tanto que Deus deixa eu falar um pouquinho só que vocês querem falar. Deixa eu falar. Oração não é só falar não, irmão. Tem momento que você tem que ficar bem caladinho para ouvir o que Deus quer falar. Porque quando Deus ele fala, meu irmão, ele gera vida. Quando Deus fala, ele nos impulsiona. Quando Deus fala, ele quebra com a gente total. Ele humilha, ele curva a nossa vida. Às vezes a gente entra no quarto de oração, está magoado com alguém, Deus tira isso do teu coração. Porque quem é você para guardar algo no coração? Tu imagina se eu fizesse contigo a mesma coisa que tu faz com os outros. Tu estás lascado. Então olha para mim a minha misericórdia, o meu amor, que está sempre pronto a te perdoar. Por que eu não falo o mesmo com outra pessoa? Aí Deus quebra com a gente, Deus acaba com a gente. Assim, aí é... Jogar com Deus, pastor Mauro, é só levar de goleada. Não dá. Não dá, mano. A gente não ganha muito de Deus, mano. É só lona. Então, quando você entende, gente, esse sentido, intimidade com Deus. Porque Deus não vai fazer nada por meio de você, por meio de nós, sem que primeiro eu e você venhamos nos santificar. Não basta ser apóstolo, pastor, presbítero, teólogo e etc. O nome que você der aí, obreiro. É preciso ser cheio do Espírito Santo. É preciso ser cheio do Espírito Santo, cheio desse poder. Ele falou ali para discípulos. Se eu e você somos discípulos de Jesus, então essa palavra está sobre nós também. Se ele diz que vamos receber poder quando o Espírito Santo vir sobre nós, e nós seremos testemunha, é diferente de dar testemunho, viu? Ser testemunha é uma coisa, dar testemunha é outra. Dar testemunho é quando a gente fala do nosso testemunho, de uma bênção que a gente conquistou, de uma vitória que Deus nos deu. Isso é dar testemunho. Agora, ser testemunho é diferente. Ser testemunho é você encarnar esse evangelho aqui com a tua vida. Esses dias, irmãos, sabe o que é que falta para nós? Com toda sinceridade, é a gente pregar com a nossa vida. O maior sermão nesses dias é a nossa vida, a gente pregar com a nossa vida. Sabe por quê? Porque o microfone aqui na mão e uma Bíblia aqui em cima não quer dizer muita coisa não.
Será que nós temos pregado com a nossa vida? Será que nós temos obedecido a Deus? Jesus falou para os discípulos assim: ó, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E eles ficaram: mas será que ele pediu uma coisa no iFood, mano? Que é uma comida que a gente não conhece, então essa deve ser uma comida muito boa. E esse cara ali, mano, que comida é essa, cara? Que esse cara tá falando, mano? Às vezes ele fala umas coisas que não tem sentido. Mas Jesus falou: a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Você está fazendo a vontade do Pai ou a sua? Até quando a gente vai ficar querendo fazer nosso jeito? Até quando você vai querer lutar? A Bíblia fala que dura coisa é lutar contra os agrilhões. Paulo, ele fugia de Deus, Paulo. E Deus, cara, não adianta fugir de mim. Aguilhão era um instrumento usado para domar boi selvagem. Naquela época existia bois que eram indomáveis. Não tinha como domar. A única ferramenta que conseguia domar bois indomáveis era o aguilhão. Só que Paulo ele se deparou na frente do maior domador de boi. Quem passa na frente dele, quem ele aponta, não tem para onde fugir. Você pode até tentar correr, mas a palavra vai ficar sempre remoendo dentro de você. A gente fica lutando, cara, e Deus se rende, cara, de uma vez por toda. Se rende e se entrega, que eu quero usar a tua vida, que eu quero marcar essa geração por meio de você. Primeiramente, Deus requer de nós uma metamorfose de vida. Precisamos gravar em nosso coração santidade ao Senhor, ser puro, ser santo. É isso que a gente precisa esses dias, irmãos. Ser santo. Porque nós só vamos poder mudar as pessoas se primeiro eu ser mudado. Como é que a gente quer mudar as pessoas se nem eu sou mudado? A gente precisa entender esse princípio. Às vezes queremos cobrar coisa de pessoas que nem nós mesmos vivemos. Que não é nem a realidade para nós. Amém, irmãos? A gente precisa voltar lá para Tiago 5:17. Confessar vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. A igreja perdeu isso. Por isso que a gente está rodeado de pessoas hipócritas e mentirosas que encobrem pecado, que vivem uma vida dúbia. Porque não tem mais coragem mais de se expor o coração. Você olha para a cruz, a gente olha para a cruz e a gente vê naqueles quadros Jesus carregando a cruz. E muitos quadros que tem a imagem de Jesus carregando a cruz, existia um paninho tampando a intimidade de Jesus. Mas, meu irmão, quem ia para a cruz ia nu. A sua vergonha era exposta. Você acha que esses dias vai ter um paninho para cobrir nossa vergonha? Não vai. Deus vai expor nossas vidas. Porque se Deus não nos expor, não vamos ser curados. Não vamos enxergar o que há em nós, muitas vezes que encobrimos, para não sermos curados. Como Deus vai nos usar se às vezes encobrimos, lutamos sozinhos com coisas. A última vez que eu tive aqui eu falei: o que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar da minha reputação? Meu irmão, evangelho, quem vive o evangelho não tem mais reputação. Ele está aqui eu, cara, sou eu mesmo, sou esse cara que precisa de cura. Sou eu. Se vocês querem me julgar, julguem, mas para mim, não falem pelas costas de mim. Venham para mim, que eu preciso do seu julgamento. Mas é para mim ser alguém melhor. A Bíblia diz: se tu tem uma oferta, tu traz ao altar a tua oferta. Mas se tu lembrar que tu tem algo contra o teu irmão, primeiro deixa a bendita oferta aqui. Vai primeiro se reconciliar. Aí o que tem de oferta hoje em muitas igrejas que Deus já reprovou há muito tempo, já está reprovado. Em vez de deixarmos a oferta primeiro antes de oferecer a Deus e consertar. Porque a Bíblia diz que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Né? A Bíblia diz: se tu tem algo contra o teu irmão, vai tu e resolve com ele. Às vezes a pessoa vem até a mim: ei, Rafael, eu estou com um problema com o meu irmão, o que é que eu tenho a ver? É tu e ele, cara. Não, pelo amor de Deus, vai. Pera aí, como é o nome do irmão? Eu vou ligar para ele aqui agora e tu fala para ele que está falando para mim. Eu não quero fofoca, deixa eu para lá, vai para lá em nome de Jesus.
É vocês dois. A Bíblia manda é vocês dois. Não tem nada a ver com outras pessoas. E a gente está com um bocado de pessoas em rodinhas, falando mal uns dos outros. Como é que Deus vai usar nossas vidas desse jeito, irmãos? E a gente vem bonitinho para a igreja com a Bíbliazinha. Eu sou crente, eu sou crente. Crente até o diabo é, irmão. Amém? Esse dia um irmão estava falando, pastor, você é dizimista? Eu não sou dizimista, não. Eu sou tudista, meu irmão. Dizimista é para quem é crente. Tudo que é meu é dele, a minha vida, tudo é do Senhor. 10% é pouco. Um dia eu fui para um congresso, irmãos, aí estavam levantando oferta para a África, para ajudar crianças carentes na África. E eu nunca esqueço dessa cena, cara. Ficou um filme na minha mente. Veio um cara correndo lá do início, pastor, da igreja, voado. E ele se jogou no meio do dinheiro. Eu sou a oferta, eu estou me ofertando. E se jogou lá e ficou lá chorando. Deus, está aqui minha vida, faz o que o Senhor quiser de mim. O cara é tudista, meu irmão. Nem a minha vida é mais minha, é do Senhor. Só que a gente vive muitas vezes um evangelho onde nós só estamos olhando para o nosso bem-estar. Como é que você consegue, pelo amor de Deus, dormir em paz, dormir bem? E às vezes o teu vizinho está passando necessidade, às vezes tem criança passando dificuldade. Como é que tu consegue deitar na tua cama? Eu não sei. Cara, sabe por que você não sabe? Porque você não vê. Porque você não está se movimentando como Deus queria que você se movimentasse. Porque se você se movimentasse e visse realidades, você iria realmente sentir a dor do clamor que há, do perdido lá fora. Mas nós só estamos nos preocupando somente com a gente. Eu sou crente. Olha para Jesus, que é o nosso maior exemplo e referencial de vida. A Bíblia fala que ele não tinha onde nem reclinar a cabeça. Jesus chama 12 homens, pastor Mauro, mas não foi para uma escola bíblica, não. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Às vezes as pessoas nos procuram, pedem um conselho, a gente pega lá, faz aqui, cara, vive isso aqui, dá certo aí, pronto. A gente está sendo médico, dá só uma receita, ó, tu faz isso aqui, toma esse remédio que vai ser curado em nome de Jesus. Não, meu irmão, eu não quero um conselho assim, eu quero que tu ande comigo, eu quero que tu chore comigo, eu quero que tu me abrace, eu quero que vamos caminhar junto. Porque Jesus chamou 12 homens, foi para viver vida na vida. Tete a tete. E aí muitos de nós querem andar só. Eu não preciso de ninguém, porque Deus já fala comigo, eu já sou pastor. Nem um pastor, irmão. Eu sou pastor, mas eu tenho pessoas que eu sinto e pastor que não é pastoreado. A gente precisa de pessoas que guardem nosso coração. Entendeu? Eu quero ao meu lado bajuladores, eu quero pessoas que me confrontem mesmo, quando eu estiver errado. E eu tenho humildade para reconhecer, é isso que a gente precisa nesses dias. Guardar o nosso coração. E a igreja de Atos era uma igreja expressante, viva, poderosa, violenta. O Senhor quer uma igreja apaixonada por Cristo. O Senhor quer uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo. O Senhor quer uma igreja fundamentada na palavra, que vá até a última fronteira. O Senhor quer uma igreja dependente dEle. Que eles ficarem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, pelo amor de Deus, até vocês serem revestidos. A gente não, Deus fala uma coisa, a gente já quer que Deus concretize amanhã. Não é assim não, meu irmão. Tem que buscar. E às vezes não, entendeu? Tem pessoas que vivem com Deus de uma forma emocional. Para com isso, meu irmão. Hoje eu não senti Deus. Na igreja eu não senti Deus. Tem dia que a gente acorda, mas dá tudo, não tem esse dia que dá tudo errado. Deus não está comigo. Porque a gente tem essa mentalidade de que Deus só está quando está dando tudo certo. Porque nós nos relacionamos com Deus pelo nosso sentimento e emoção. Aí que a gente se lasca. Porque a Bíblia diz que o que agrada o coração de Deus é homens que andam pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é o seu sentimento e emoção. Fé não é sentimento. Fé é uma firme convicção. Vai ter dia que eu não estou sentindo Ele, vai ter dia que está tudo errado, mas eu sei que Ele está comigo, porque eu ando pela fé. Eu não ando por vista. E é isso que a gente precisa nesses dias, viver pela fé. Pode estar tudo caindo ao redor, mas eu vivo pelo que está escrito. É o que a Bíblia diz, não é o que está ao meu redor, não. A minha realidade é as Escrituras. Então são homens cheios do Espírito Santo, homens que estão dispostos a viver pela fé, que estão dispostos a expor o coração, que estão dispostos aqui, Senhor, cura-me primeiro. Porque para que nós venhamos ser cura, primeiro Deus vai nos curar. Para que nós venhamos ser transformados, transformar pessoas, primeiro Deus tem que nos transformar. Porque se não for assim, você está vivendo um falso evangelho.
O evangelho, ele transformou homens, e esses homens transformados pelo poder de Deus, pessoas improváveis, foram usados tremendamente para mudar uma geração inteira. A redenção está em Jesus, a mensagem é o evangelho, e entregá-lo a outras pessoas se chama missão. A missão é uma tarefa que Deus nos deu, por um breve momento. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. É uma ordem de Jesus. Não é só para o missionário, é mentira do diabo. Se Deus te chamou, se você faz parte de uma igreja, você também é um missionário. Spurgeon fala, tem uma frase que Spurgeon diz assim: se você não, ou você é um missionário ou você é um impostor. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E nós? Não, missionário é aquele. Não, nós somos missionários. Onde você está, você é um missionário de Deus. Onde você está, você é um embaixador de Deus. Onde você está, você tem que cumprir o evangelho. Onde você está, você tem que ser sal e luz. Amém? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz. Cadê, pelo amor de Deus, esse sal da terra e a luz, pastor? A Bíblia não diz, então nós temos que ser. Por isso você tem que perguntar: pastor Mauro, qual o canto mais... Vocês sabem, qual é aqui o lugar mais perigoso? Qual o nome? Cite um. Altra Nunes. É lá que a gente tem que estar. A gente tem que estar no canto mais perigoso. Nós não somos o sal da terra e a luz do mundo? A luz vai... Meu irmão, aqui está cheio de luz. Muita luz, a gente fica doido. A luz tem que resplandecer aonde? E o que a gente só quer ficar aqui dentro? Por isso que a gente não consegue, a gente perde a visão de Deus, porque é muita luz. A gente vai ter visão de Deus quando a gente for para as ruas, para as favelas. E a gente olhar assim, criança, Deus falar com a gente, pegar a gente por dentro. Porque não dá tempo para a gente falar um pouquinho do que nós temos vivido. Mas depois eu marco outro dia, né, pastor? Aqui é o momento 1, tem o momento 2. Para chamar de volta, né? Porque senão não chama de volta. E caminhando por fim, irmãos. Em Pentecostes eles foram revestidos do poder de Deus. E eles começaram a falar em outras línguas. Deus capacitou pessoas iletradas. Ali tinha pessoas de várias nações ali naquele dia. Então tinha americano lá, para você entender melhor. E o irmãozinho, o Zezinho, que nunca estudou, falando inglês. Das grandezas de Deus, evangelizando. Então quando Deus nos enche, Ele nos capacita para uma obra específica. Deus derrama graça para nos capacitar para uma obra específica. Eles foram cheios para cumprir a missão. Agora Deus fala: vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A nossa Jerusalém é a nossa cidade. Jerusalém e Judeia são estados. Confins da terra são as nações. A igreja ela tem que fluir simultaneamente nesses 4 pilares, sendo testemunha de Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Talvez tem pessoas aqui que Deus quer usar em um outro estado. Tem pessoas aqui que Deus quer usar numa nação. E esses dias está faltando na igreja. Nunca mais a gente viu isso, pastor Mauro. Eu vivi um tempo onde as pessoas estavam abraçadas com bandeiras de nações, em lágrimas, chorando. Deus toca essa nação, Deus muda essa nação. E hoje a gente vê uma igreja, as pessoas querendo ser abençoadas. A gente não vê mais pessoas chorando pelo perdido. Perdemos a sensibilidade. A igreja de Atos ela é pulsante, expressante, irmãos. Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A igreja ela foi enviada por Jesus. Nós fomos enviados. Não espere outro envio. Se aproprie daquilo que Jesus já liberou. E ande sobre essa palavra. Hoje em dia a gente vê um bocado de pessoas subindo no monte para serem abençoados. Sendo que a Bíblia diz, irmão, tudo que você conquistou na cruz, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança.
Deus falou para eles, pastor Mauro, fiquem em Jerusalém. Eles foram revestidos do poder de Deus. Vocês têm que ser testemunha em Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria, que fiz a terra. Só que foi o que eles fizeram, ficaram em Jerusalém, desobedeceram a ordem. Aí para a igreja que é desobediente, irmão, coloca aí, tem como colocar? Atos capítulo 8, versículo 1. É Atos 1:8, dá para botar lá? Dá? Pronto, show. Atos 1:8, eles foram revestidos, ele deu uma ordem. Só que eles desobedeceram. Aí para igreja que desobedece, crente que desobedece, Deus vira o jogo. 8:1. Então Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Deus mexe com tudo, irmão. Não quer sair? Então mesmo fica tranquilo que eu vou mandar uma tribulação grande, uma perseguição. Aí no instante, ó. Porque ele deu uma ordem. Quando ele deu, irmão, temos que cumprir. Missão dada tem que ser missão cumprida. Aí ficaram teimando, tá aí, ó. Vem uma grande perseguição. Aí foram para Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Olha como é interessante, os apóstolos ficaram. Como é que pode Deus, em vez de mandar os homens mal usados, mandou o seu João, a dona Maria? Porque é a soberania de Deus. Deus usa os improváveis, irmão. E Deus usa os disponíveis. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Chamamos o Espírito Santo. Basicamente, algumas pesquisas, enquanto você está se levantando, 100 mil etnias indígenas não foram evangelizadas no Brasil. 10 mil comunidades ribeirinhas sem uma igreja, sem um missionário. 6 mil comunidades sertanejas que não tem uma igreja, não tem um missionário. Cadê você? Cadê eu? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Está faltando lá crente. Cheio de crente, está faltando gente lá. Está faltando missionários em lugares no Brasil. Não é nem fora do Brasil, que também é outra. 2 mil comunidades quilombolas que não foram evangelizadas, que está precisando de mim e de você. Mas nós estamos preocupados com a nossa vida, com a nossa conta bancária. Onde estão os homens de Deus, as mulheres de Deus, que vão estar dispostos a dar a vida por Jesus, que não vão medir esforço para servir Jesus, para cumprir o propósito? Olha para a grande história de grandes missionários, Hudson Taylor, meu Deus do céu. Quando a gente estuda a história da igreja, desses homens de Deus, eu fico, cara, quais são? A gente é um povo que tem muita desculpa para dar. E os caras tinham toda desculpa para dar para Deus, mas decidiram ser sacrifício. 700 mil ciganos que nunca ouviram falar da palavra de Deus. Isso é injustificável perante o clamor bíblico que chama a igreja para participar da missão de Deus. Senhor, em nome de Jesus, pega a gente por dentro esses dias, Senhor. Santifica nossas vidas primeiramente, Deus. Eu sei que o Senhor quer derramar, eu sei que o Senhor quer capacitar. Mas para que isso aconteça, primeiro o Senhor precisa tratar, sarar nossas vidas. Para que o Senhor venha sobre nós, o Senhor primeiro nos leva a um lugar de cura, de restauração. Para que aí sim responda-nos, para que aí sim nos capacite. O Senhor quer de nós pessoas famintas, pessoas que tenham fome do Senhor, pessoas que estão dispostas a fechar tudo e abrir somente sua porta do quarto para falar contigo, Senhor. Restaura paixão, Jesus, por ti, amor pela tua obra, fervor pelo Senhor, em nome de Jesus. Essa noite eu clamo, Espírito Santo, que haja um selo sobre essa palavra, em nome de Jesus, que o Senhor confirme aquilo que o Senhor liberou sobre os discípulos, Jesus. Acende um fogo em nosso coração, que nós possamos voltar a chorar, que nós possamos voltar a te buscar e dizer: Deus, muda a minha vida, Deus, muda a minha família, Deus, muda a minha cidade, Deus, cura, restaura. Eu quero ser a resposta, eu quero ser, Senhor, instrumento teu nessa geração. Que nós viemos sentir essa dor, nós viemos ouvir esse clamor. Nos batiza, Espírito Santo. Nos tira dos nossos confortos, Senhor. Eu sei, Deus, que a nossa vida passa muito rápido, é como sopro. Nós não temos tempo a perder. Não desperdice sua vida, pelo amor de Deus.
O tempo é hoje e agora, irmãos. Não desperdice sua vida. Entregue sua vida como sacrifício a Jesus. Viva para a glória de Deus. Viva cada momento, cada segundo. Seu respirar, seu pensar. Glorifica a Deus em tudo. Submeta ao senhorio de Jesus. Submeta. Eu quero dizer para mim e para você essa noite, em nome de Jesus. Quantas pessoas estão esperando por mim e por você? Existe família esperando por você. Existe jovem esperando por você. Existe criança esperando por você. Existe comunidade esperando por você. Existe nação esperando por você. Enquanto ficamos na nossa inconstância, muitas pessoas têm perecido porque não temos respondido o chamado. Irmão, se não respondermos, Deus levanta quem quer. Então que nós essa noite viemos dizer assim: eu quero ser o sacrifício. Não passas de mim, Senhor. Não passas de mim, Espírito Santo. Faz mais uma vez, faz outra vez. Em nome de Jesus.